Ok, está gravando agora. Então, dúvidas, pessoal, com relação a isso? Tudo certo, professor. Então, tá bom. Tem mais 2 ou 3 alunos que me pediram para encaixar em grupos, isso já na sexta-feira ou no sábado, não me lembro exatamente se foi sexta ou sábado. Não consegui fazer isso hoje, mas até amanhã eu faço isso daí, incluo quem não estava nos grupos originalmente na aula de sexta-feira, tá? Então, é o seguinte, essa é a atividade 3. E nós vamos continuar com as funções de proteção que eu tinha já começado aí, tem algumas aulas. Então, a gente tinha visto, né, como funções de proteção, a função de sobrecorrente, por enquanto, sem qualquer direcionalidade. Então, a função capaz de medir a corrente que circula pelo circuito que ela protege, determinar se essa corrente é uma corrente de uma corrente de operação normal ou não, e em sendo uma corrente anormal de operação, uma corrente, né, de algum evento que ocorreu, algum evento não previsto, essa função toma a decisão de solicitar a abertura do disjuntor que protege, né, que isola o circuito monitorado pela função após um tempo, e esse tempo, então, é proporcional à magnitude da corrente por aquela curva de tempo inverso que a gente, naquelas 2 famílias de curvas de tempo inverso que vocês viram, e os tipos, né, de curvas dentro das famílias, né? E depois a gente viu a função de a função diferencial, né? Tipicamente se usa na proteção de barramentos, transformadores e linhas de transmissão, né? Ao contrário da função de sobrecorrente, que ela enxerga uma zona de proteção aberta, né? A proteção diferencial é uma proteção essencialmente unitária, porque ela enxerga o equipamento de proteção única e exclusivamente, né? E ela não tem outra zona de proteção, quer dizer, a proteção diferencial olha para curto-circuitos que acontecem dentro da zona, mas não sabe o que acontece fora, né? Já a proteção sobre corrente, ela não tem uma zona de proteção bem definida, por isso que a gente precisa fazer uma coordenação temporal. No entanto, ela consegue enxergar curto-circuitos em equipamentos que não são os equipamentos da zona primária, né? Então, dá para perceber que essas funções têm vantagens e desvantagens, né? Se a gente olha para a função de sobrecorrente, a desvantagem é que é preciso fazer uma coordenação dessa função de proteção bem criteriosa, né? Caso contrário, o que pode acontecer é uma falha de coordenação entre dispositivos, e essa falha de coordenação pode resultar numa falha de segurança, ou seja, atuação indevida de um dispositivo, tá? No caso de uma proteção diferencial, essa proteção ela é essencialmente unitária, ou seja, ela protege única e exclusivamente o dispositivo, né, o elemento primário do sistema de potência, e não tem discernimento para curto-circuitos que acontecem fora dessa zona. Quer dizer, uma proteção diferencial não enxerga curto-circuito fora do equipamento primário que ela se propõe a proteger, né? Ou seja, ela é muito seletiva, ela é essencialmente seletiva, mas ela é incapaz de prover proteção de retaguarda, né? Então, quando a gente vai para os procedimentos de rede do Operador Nacional de Sistemas, no capítulo que descreve como se deve fazer a proteção de equipamentos, quando se fala em proteção de linhas de transmissão, a proteção escolhida nos procedimentos de rede é a proteção de distância, né, que é a próxima função de proteção que a gente vai ver. Ela não é exclusiva para linhas de transmissão, ela pode ser usada para outros equipamentos. Eu vou mostrar para vocês depois quais são os outros equipamentos que ela pode ser empregada, mas ela é uma função que foi desenvolvida pensando-se em linhas de transmissão.
ela é uma proteção bastante seletiva, tá? Mas ela não é unitária. O que eu quero dizer com isso? Ela consegue perceber curtos-circuitos que acontecem fora do equipamento primário que ela protege, ou seja, nas vizinhanças da função, do equipamento primário. Ou seja, se eu estou protegendo uma linha de transmissão, ela consegue enxergar defeitos nas linhas adjacentes, tá? Então, ela é a função escolhida nos procedimentos de rede. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a proteção de distância, né? Quais são as premissas da proteção de distância, antes de passar para a proteção direcional, a proteção sobre corrente direcional, que é a próxima que a gente vai ver. Então, deixa eu colocar aqui no OpenBoard. Então, só o aviso aqui da atividade 3, para a gente não perder essa informação. Então, foi colocado um link para submissão de relatório de análise de desempenho da proteção de sobrecorrente desenvolvida com base em template do próprio e vamos partir agora para o próximo slide, que é a proteção de distância. Quando eu falo da proteção de distância, pessoal, eu sempre prefiro falar sobre a matemática da proteção de distância, pensando no relé digital, tá? Porque o relé digital você consegue implementar essa matemática de fato nos relés de sobrecorrente, desculpa, nos relés de distância eletromecânicos e estáticos, você consegue implementar a função também, tá? No caso do relé de distância, é uma equação de torque. Se eu tiver um tempo na aula de hoje, eu mostro para vocês a equação de torque. E no relé de distância implementado com eletrônica analógica, né, o relé estático, o que se usa é um comparador de fase. O comparador de fase dá para mostrar para vocês a própria matemática do relé de distância, tá? Como implementado nos relés numéricos, né, nos IEDs digitais. Já que a equação de torque é um pouquinho mais complicada, tá? Mas eu mostro para vocês só a título de exemplo, se a gente tiver tempo até o final da aula de hoje. Tá? Então, a proteção de distância, ela se baseia na impedância vista pelo relé. A partir do ponto de conexão dos transformadores de instrumentação, né? Quer dizer, a impedância ela depende da medição de tensão e corrente e, portanto, depende da posição dos TCs e TPs.
A impedância calculada com uma razão entre tensão e corrente. Fasoriais. Tem que tomar um certo cuidado aqui, e eu vou falar um pouco mais para frente nisso, quando eu vou falar sobre a produção de distância em linhas com acoplamento mútuo, porque aí as tensões de correntes que se utiliza para determinar essa impedância não são diretamente as tensões de correntes de fase, tá? Então tem que tomar um certo cuidado nisso. Essa primeira análise aqui vai ser toda pensando em linhas monofásicas, tá? E depois eu expando esse conceito aqui para linhas trifásicas equilibradas, porém com acoplamento mútuo. E para os demais equipamentos onde não há acoplamento, isso é uma simplificação da linha com acoplamento, então não muda, né? Quer dizer, eu posso usar a definição para a linha e depois simplificar para qualquer outro tipo de equipamento. Tá? Por exemplo, reator de barra, reator de B de linha, né? Mas essencialmente você calcula a impedância à vista com uma relação entre a tensão medida e a corrente medida, certo? Só que isso aqui já no domínio da frequência, então eu preciso calcular o fasor de tensão e o fasor de corrente em função das amostras de tensão e corrente, né? Isso aqui me dá, então, um R mais JX. Tá? Essa função, né, como eu falei para vocês, ela é usada para detectar faltas em linhas de transmissão, né, ela foi desenvolvida inicialmente para isso. Ela pode detectar curtos-circuitos em reatores. Ela tem um problema para se detectar curto-circuito em reatores, que é a corrente de Inrush. Quando você energiza um reator que tem um núcleo de ferro, você tem uma corrente de magnetização. Mas isso é um problema para a função de proteção, mas pode ser mitigado com ajustes corretos, depois eu vou falar sobre isso. Ela é usada também para fazer a proteção de subestação em gerador e perda de sincronismo. Né? E a resposta dessa função é uma impedância que é analisada no plano complexo. Tá? Então, resumindo aí o que eu falei, então a função de distância que é a ANSI 21, ela pode ser usada para detectar falhas em linhas de transmissão, reatores e também na detecção de subexcitação em geradores. Posso passar a página aqui, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Você pode só falar o que está escrito também na detecção de. Desculpa. Vou escrever ainda na próxima página. Tudo bem? Obrigado. Então, também na detecção de
subexcitação, em geradores síncronos. Ainda poderia até ser utilizado, como eu falei, para verificar perda de sincronismo. O que acontece é que quando você usa a função de distância para isso, você já não está trabalhando nos 60 Hz. Né? Então, a resposta da impedância é uma resposta que vai variar em função da implementação do filtro de Fourier, que calcula os fasores. Né? Ele não vai calcular o fasor corretamente, porque a frequência não é mais 60 Hz. Né? E você pode usar, então, essa variação da impedância vista no plano RX para admitir que há perda de sincronismo, ou seja, que existem frequências diferentes de 60 Hz no seu sistema. Né? Bom, essa função, ou a resposta dessa função, é analisada no plano complexo, também chamado aí de plano RX. Tá? Se eu imaginar que eu tenho aqui o equivalente local da minha linha de transmissão, né, dado aqui por uma fonte de TVNAM e uma impedância de TVNAM, que é proporcional, então, à potência de curto-circuito no terminal local. Né. Aí eu tenho, no ponto onde eu vou conectar, aliás, deixa eu deixar um pouquinho mais de espaço, eu acho melhor. Onde eu vou colocar o TC, eu vou desenhar o TC na linha e vou desenhar o TP na barra. A posição do TP depende se a linha de transmissão ela tem compensação, se não tem. Você pode ter TP no B de linha, tá? E esses dois caras aqui vão fornecer, portanto, informação para a função 21, tá? Então eu vou usar aqui a simbologia que eu já falei para vocês, é um círculo com o nome da função e os sinais que são responsáveis, né, pela informação que a função precisa. Então a função 21 precisa de sinais de tensão e corrente. Bom, aí eu tenho o disjuntor, que vai ser acionado aqui pela função caso ela entenda que existe um curto-circuito no elemento protegido. Aí eu tenho a linha de transmissão. Do outro lado da linha, o outro disjuntor que é responsável pelo desligamento e o restante do sistema. Tá? Eu vou ter a mesma coisa do outro lado, em sistemas elétricos interligados, porque a função de distância ela precisa ser implementada nos dois terminais da linha. Tá? Então, o equivalente remoto do lado de cá, isso aqui é o terminal local, isso aqui é o terminal remoto, isso aqui é uma linha protegida, que tem uma resistência R da linha, deixa eu fazer diferente aqui, R da linha mais J, X da linha, e ela tem isso aqui em ohms por quilômetro, e a linha então tem um comprimento total aí de L quilômetros.
Vou deixar ele minúsculo, senão vai confundir com o terminal local. E aí do lado de cá eu também tenho a mesma função. Tá? Então eu vou ter um TC aqui, vou ter um TP na barra. Se você tiver, por exemplo, linha com compensação série, normalmente você coloca o TP depois da compensação. Tá? Vocês já tiveram compensação série com o Zeneta? Hein, pessoal? Estão me ouvindo aí? Tá, vocês vão ter compensação série com Zaneta. Compensação série, você compensa parte da reatância da linha, que limita a transferência de potência entre o terminal local e remoto, colocando uma capacitância em série. Né? E aí vocês vão ver o efeito disso na transferência de potência. O problema é quando você põe a capacitância em série, e você tem curto-circuito, a sobretensão no capacitor pode danificar o capacitor. Então você coloca um para-raio em paralelo com o capacitor que limita a sobretensão. Só que o para-raio é um elemento muito não linear. Portanto, a queda de tensão em cima do conjunto vai ficar extremamente não linear. Então, se você medir tensão na barra, você vai calcular errado a impedância, tá? Então, a depender do que você tem na linha de transmissão, você precisa compensar a presença do que você tiver. Imagina que você tem um reator de linha, por exemplo, né? A corrente que você mede não é a corrente total que circula pela linha, você precisa descontar a corrente do reator. Então, você precisa da informação da reatância do reator para poder fazer essa compensação. Então, a depender do que você tiver na linha, você precisa compensar a tensão e corrente. Mas a rigor, né? Se você estiver medindo aqui a tensão que eu vou chamar aqui de local, o fasor local, e está medindo a tensão V local em relação ao terra, ou seja, está medindo tensão de fase, tá? A impedância que você calcula, nesse caso aqui, vai ser o Z, vou chamar aqui de Z visto, vai ser a relação entre V local e I local. Deixa eu marcar isso aqui com vermelho aqui, tá? Vou deixar um aviso aqui para vocês, aviso. Isso aqui é um exemplo de linha de transmissão monofásica, tá? Então, você consegue calcular uma impedância à vista, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma pergunta no fórum para vocês responderem, no fórum da aula de hoje. Deixa eu vir aqui para a minha transmissão. Estamos no dia 5. Que vai ser a seguinte. Em condições normais, qual a impedância vista pelo relé? Ou pela função de distância, vai? Acabei de enviar a mensagem ao fórum, vocês já podem responder ali. Quem quiser responder aqui, pode responder no chat também, tá? Então a pergunta é, em condições normais, qual a impedância vista pelo relé 21 do lado esquerdo, aqui, que é o VL sobre L, né? Então, essa impedância aqui, que é o Z visto aqui, a impedância vista pelo relé 21. E aí, pessoal? Em condições normais, ou seja, o sistema funcionando sem qualquer tipo de defeito, qual a impedância vista pelo relé 21? Oi, Ana, eu já abro de novo. Sim, posso abrir no fim. Me lembra no fim que eu abro para você, tá bom? Então vamos lá, pessoal.
Qual que é a impedância vista pelo relé instalado no terminal local em condições normais de operação do sistema, ou seja, o sistema sem qualquer tipo de defeito? Todo mundo concorda aí com o João? Pô, tá com uma moral boa, hein, João? Tá, eu vou corrigir um pouquinho a expressão que o João escreveu aqui. Olha só, o Márcio já está percebendo alguma coisa diferente. Vamos lá. Eu vou substituir esse desenho aqui. Deixa eu pegar esse desenho, copiar para outra página. Não vou dizer que é tão fácil perceber no sistema interligado, mas talvez no sistema radial vocês percebam o que eu quero dizer. Vamos lá. Imaginar que o terminal remoto aqui, eu não tenho mais um equivalente. O sistema é radial. E aqui eu tenho o Z da carga. Em condições normais, então, quanto vale o Z visto pelo relé instalado no terminal local? Se o João quiser refazer, não vou achar ruim isso aí. Isso aí, faltou o Z carga. O que você pode dizer é que em condições normais, a impedância vista pelo relé tem que ser bem maior que a impedância da linha. Bem maior quanto? Pega a linha que tem maior perda, né? Imaginar, sei lá, 15% de perda na transmissão, que eu acho um montante de perdas bastante expressivo, né? E a impedância vista tem que ser tal que a impedância da linha represente só 15% de perdas, né? Lembrando que perdas é multiplicado pela corrente ao quadrado, a relação é quadrática, a relação da impedância e de perdas, né? Desculpa, a relação entre a corrente e as perdas, né? É uma relação quadrática. Então a impedância à vista tem que ser muito maior que a impedância da linha, né? Mesmo no sistema interligado, né? Mesmo sabendo que você pode ter potência indo do terminal local para o remoto ou potência indo do terminal remoto para o terminal local. Né? Então o que acontece? Em condições normais a impedância à vista é muito maior, e em condições de defeito a impedância à vista deve ser próxima à impedância da linha. Se o curto-circuito acontecer entre o terminal local e o terminal remoto, né, a impedância da vista tem que ser menor que a impedância da linha. Tudo bem, pessoal? Vocês concordam com isso? Então, deixa eu escrever isso daí. Então, em condições normais, a impedância vista pela função 21 no terminal L deve ser bem maior que a impedância total da linha entre os terminais L e R. Essa impedância será mínima para o maior carregamento, né? Quer dizer, quanto maior o carregamento do terminal local para o terminal remoto, ou seja, quanto maior a transferência de potência do terminal local para o terminal remoto, menor vai ser a impedância equivalente no terminal remoto, e vice-versa, né? E aí a impedância à vista
a, desculpa, a impedância total em condições normais vai ser a impedância da linha mais essa impedância, essa menor impedância referente ao maior carregamento, né? Então, admitindo que o maior carregamento é S max com ângulo φ, eu vou ter aqui que o Z mínimo, aliás, o Z visto mínimo, vai ser igual ao L vezes RL mais J XL, mais V ao quadrado sobre S max com ângulo φ. Tá? Isso aqui é a maior impedância, aliás, o maior carregamento, a impedância referente ao maior carregamento. Eu posso desenhar isso aqui no plano RX, se eu quiser, né? Então, no plano RX, aqui é o Fimax, que eu esqueci. E aí eu vou ter a minha zona de operação, ou seja, de carga normal, definida aqui mais ou menos nessa região aqui, né? Tem um limite, obviamente, né? Isso aqui seria, então, a minha região de operação normal. Admitindo, então, que eu tenho uma transferência de potência ativa e reativa entre os terminais, existe um ângulo máximo dessa transferência de potência, isso se reflete na capacidade que eu tenho para transmitir energia e, portanto, pode ser modelado por uma impedância. Não necessariamente é uma impedância, porque o comportamento não é exatamente de impedância, mas eu tenho uma região de operação. É por isso que eu não tenho um ponto fixo aqui no plano RX, né? Admitindo que aqui é minha resistência, aqui é minha reatância, né? E aqui é a resistência R. Né? É óbvio que se eu tivesse como modelar a carga sempre com impedância constante, a carga teria uma impedância aqui de operação, vou chamar aqui de Z de operação. Né? Qualquer ponto fora dessa região azul aqui, tem alguma coisa estranha acontecendo. Pode ser um curto-circuito. Esse curto-circuito pode ser no sistema e não na linha de transmissão, que é protegida por essa função 21 instalada. Pode ser um curto-circuito em algum outro elemento. Tá?
mas é uma perturbação na impedância típica de operação, tá? Agora, eu preciso discernir o que é operação normal do que é curto-circuito na linha protegida, certo? Então, se eu observar essa função, considerando a linha que eu devo proteger, vamos voltar aqui um slide, que é essa linha aqui. Quando eu tiver curtos circuitos na linha, indo de zero, né, ou do terminal local, né, distância zero do terminal local, até a distância L do terminal local, ou seja, no terminal remoto. Se eu construir o lugar geométrico dessa variação, como é que isso se comporta no plano RX? Alguém tem uma ideia aí? Vamos lá, pessoal. Imagina que eu tenho um curto-circuito que vai ocorrendo sempre do ponto L, né, o terminal local, até a barra R, percorrendo lá os L quilômetros da linha. Qual que é o lugar geométrico desse curto-circuito? Estou imaginando uma linha monofásica que tem essa característica. Que o relé, como é que se comportaria o Z visto? Um curto-circuito franco, onde eu vario a distância de curto do terminal local de 0 km até L quilômetros. E aí, pessoal? Não, imagina o seguinte, vou lá, calculo a impedância vista para um curto-circuito a distância zero da barra L. Aí desenho lá um pontinho no plano RX. Depois eu ando 1 km, desenho outro pontinho. Depois eu ando mais 1 km, desenho outro pontinho. Quando eu desenhar todos os pontos, do quilômetro zero até o quilômetro L, qual que vai ser a figura que vai aparecer no plano RX? Um curto-circuito franco, que eu caminho assim, né, que eu desenho um pontinho no plano RX para cada curto que acontece. O que vai ser, pessoal? Por que seria uma circunferência, João? Vamos lá. Se o L for 1 km, quanto é a impedância? R, Rzinho L mais J, Xzinho L. Tudo bem? Se o L for 2 km, vai ser Rzinho L mais 2Rzinho L mais 2J, Xzinho L. Se a distância for 3 km, vai ser 3RL mais 3J. Isso aí, Lucas. É uma linha. Beleza? Né? Então, vamos olhar para isso daí. Vamos escrever isso aqui. Então, quando ocorre um curto-circuito a uma distância x do terminal L, a impedância vista pela função 21 instalada no terminal L será vamos lá, Z visto para uma distância x vai ser igual a x, vamos chamar de D, vai. Senão o x vai confundir com. Vou chamar de DF aqui, distância de falta. Então, Z visto na distância de falta vai ser igual a distância de falta vezes R L mais J XL mais a resistência de falta, certo? Admitindo
que o R de falta é zero, isso não é uma boa hipótese, tá, gente? Eu já explico por quê. Então, eu vou ter no plano RX a seguinte curva. Isso aqui vai valer L vezes RL mais JXL. Todo mundo enxerga isso daqui, pessoal? Se eu for variando x de 0 até L, eu vou percorrer uma reta que tem a inclinação dada pela razão o arco tangente entre XL e RL, certo? E tem módulo a impedância total da linha. Tudo bem? Bom, o Lucas já antecipou isso daí. Quer dizer, quando eu tenho os curtos-circuitos em linhas de transmissão, já que a gente está falando de linha aqui, eles decorrem, em sua grande maioria, de defeitos em isoladores, tá? Queimadas que mudam a composição do ar no entorno da linha, né? Você faz uma queimada na faixa de passagem na linha, ou incidência de descarga atmosférica que produz sobretensão. Tá? Nesses três casos, o que acontece é a formação de um arco elétrico. O arco elétrico se forma majoritariamente entre o cabo e a torre, próximo do ponto de conexão com o isolador. Ele precisa vencer a isolação que é provida pelo isolador, e a distância elétrica é a soma de toda a superfície do isolador em linha. Né, você segue um caminho em linha reta do ponto de conexão do fio passando por cima do isolador. Né? Quer dizer, o que eu quero dizer é isso aqui. Ó. Se você tiver uma cadeia de isoladores assim, né? Vou pegar aqui um isolador, aí você tem vários aí na sequência. Em cima do outro. E por aí vai, então o arco sobe. Você tem que vencer esse caminho aqui, né? Na hora que você vence esse caminho aqui, aí o arco se forma. Você tem um arco que se forma. Pessoal, travou meu micro aí, estou reiniciando ele, tá? Tá, mas estamos te ouvindo. Não, é que eu estou no celular. Ah, tá. Tá, eu vou reiniciar, já volto aí. A Microsoft fez o update a semana passada, junto com o update do Google. Isso aí acabou com o meu micro. Não consegui entender o que aconteceu até agora. Tanto que eu estou dando aula para vocês no Edge e não no Chrome. Vamos ver o que acontece.
Tá me ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo, professor? Ok, tá vendo minha tela aí? Também. Ok, então, continuando. Então, quando você tem, eu acho que vocês perderam, a explicação do arco, vocês chegaram até que parte? Eu estava desenhando o isolador aqui, o isolador não ficou salvo aqui no OpenBoard. Não sei se vocês ouviram alguma coisa disso. A gente ouviu. Bom, a gente ouviu bastante, até se começar a desenhar Os isoladores. é, Tá. Então, deixa eu fazer um desenho rápido aqui da torre, para dar menos tempo nisso. Você tem aqui a lateral aqui da torre, né, com as treliças e tal. E aí você tem o ponto de. Aqui é uma torre que o isolador é vertical, não necessariamente é vertical nas torres, tá? Vou desenhar o cabo aqui em vermelho. O que acontece é que normalmente você tem uma falha nos isoladores, e aí você tem uma corrente de condução que começa a circular entre o condutor e a torre. Né? Ela se distribui na torre aqui depois. Majoritariamente, ganha aqui a resistência do arco, tá? Ela é maior do que qualquer resistência que você tenha na torre. Embora as torres tenham um aterramento que nem sempre é o melhor aterramento possível. Então, você tem uma resistência, um aterramento aí, uma resistência de aterramento aí, que pode chegar até uns 150 ohms, tá? Não é pouca coisa, não. Dados aí reais de construção de torre, isso que eu estou falando. Significa, então, que, na verdade, você não está medindo né, a resistência e a reatância aqui perfeitamente da sua linha. Né? O que você vai medir, na verdade, se você tiver um curto-circuito no meio da linha, que deveria acontecer aqui, vai depender um pouco dessa resistência de arco aqui. Antes de mais nada, né, você olha e fala assim, puxa, a resistência do arco aqui é puramente, né, é uma resistência, né, só tem parte real, então significa que eu vou deslocar para a direita a minha impedância à vista, né, ela vai vir para cá aqui em função da resistência de arco. Aí eu falo para vocês, cuidado com isso daqui, tá? Depois eu vou transformar isso aqui numa matemática para vocês enxergarem, mas vamos olhar isso aqui, vamos olhar o sistema interligado antes que eu desenhei, que é esse sistema aqui. Se eu tiver um curto por uma resistência de arco no meio da linha aqui, né? Se eu tiver aqui um R de arco, eu tenho corrente que vem para a resistência do arco, que depende da corrente local. Se o arco elétrico tiver uma resistência baixa, e normalmente ele tem no começo do curto, eu tenho uma corrente que vem do terminal remoto. Então, a queda de tensão no arco, ela não é em fase com a corrente do terminal local. Dá para enxergar isso aqui, pessoal? Tudo bem? Dá para enxergar isso aqui? O que significa isso na hora que eu desenho esse efeito, então, no plano RX? Né? O que acontece quando eu estou no plano RX? Se eu não estou em fase, não posso dizer que eu estou andando para a direita, paralelo ao eixo R, tá? Eu vou estar andando isso daqui, mas o ângulo em relação ao R é variável, tá? Só que depende de R. Se você tiver uma fonte fraca, e, portanto, uma reversão de corrente, por exemplo, né, quer dizer, um dos terminais fornece corrente de curto-circuito para o curto e também para o terminal que está na sua posição, quer dizer, imaginar que o terminal L tem uma potência de curto absurda perto do terminal R. Pode ser que, dependendo da resistência de arco, o terminal local forneça corrente, tanto para o defeito quanto para o terminal remoto. E aí você pode, inclusive, ter, no terminal remoto, uma reversão dessa resistência. Você enxerga para trás. Tá? Então, a proteção de distância ela não pode medir só
fenômenos que acontecem próximos a essa reta que define a linha de transmissão protegida. Tá? Não se faz desse jeito. Existem várias maneiras de se fazer a proteção de distância, né? Em função dessa reta que você consegue discernir muito bem o que é linha de transmissão do que é o restante do sistema, né? Bom, o que se faz normalmente é expandir então essa região em volta da linha, tentando imaginar qual seria a maior resistência elétrica num curto-circuito que envolve essa linha e o solo, por exemplo, tá? Normalmente, resistências de curto que envolvam a terra são maiores do que resistências de curto-circuito que envolvem o ar, né, que envolvem duas fases, por exemplo. Então, normalmente você tenta limitar uma região pela maior resistência de defeito que pode acontecer. Não é só isso que você faz, né? Você tenta discernir muito bem, né, o que é o curto-circuito do que é operação normal, ou seja, você tem a região de operação normal, que é essa região dada aqui pelo azul, e a região de curto-circuito, dada pela região próxima a essa reta. Existe uma distância, deveria existir uma distância grande entre as duas para que a função consiga discernir muito bem o que é operação normal do que é defeito. E existe na maioria dos casos, tá? Mas mesmo assim é um risco você admitir que o curto-circuito se encontra próximo, bem próximo dessa reta aqui. Na verdade, isso não vai acontecer em função da resistência de ar, tá? E eu não consigo agora simplesmente equacionar a resistência de arco sem mostrar para vocês o que acontece num sistema trifásico, que eu acho que é melhor mostrar para vocês o que acontece no sistema trifásico, tá? Então, deixa eu só me lembrar aqui qual foi o número que eu coloquei aqui, dessa função é o 433, proteção de distância. Aí eu falei da operação normal A, operação normal B, tá? De operação em sistemas trifásicos acoplados. E é bom você falar em sistemas mutuamente acoplados, porque você consegue representar praticamente todos os equipamentos elétricos com esses fenômenos de acoplamento mútuo. Quer dizer, se não tiver acoplamento mútuo, você simplesmente despreza o acoplamento, se tiver, usa da forma como eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, quando você fala em sistemas trifásicos mutuamente acoplados, você está falando em calcular uma impedância na linha, né? Aí você fala assim, bom, e aí, que impedância eu vou calcular? Vou calcular a impedância da fase A, a impedância da fase B ou a impedância da fase C? Ou eu calculo as três impedâncias e depois tomo a decisão se eu vou dar trip ou não em função da impedância medida, se ela é menor do que a impedância da fase A, ou menor que a impedância da fase B, ou menor que a impedância da fase C. Aí começa a complicar a situação, porque em sistemas mutuamente acoplados, quando você tem um curto-circuito de fase terra na fase A, você tem corrente circulando nas fases B e C, e, portanto, você tem uma queda de tensão na fase A decorrente dessas correntes, né? O mesmo vale quando você tem curto-circuito dupla fase, ou curto-circuito dupla fase terra. Os curtos assimétricos, né, as correntes circulando nas demais fases, vão produzir quedas de tensão na fase em falta e, portanto, vão produzir erro na medição, né? Então, o melhor a se fazer é fazer o cálculo da impedância de sequência positiva, certo? Acontece que eu não conheço a priori qual que é a impedância de curto-circuito, né? Porque eu não sei onde aconteceu o curto-circuito. Eu não sei nem a resistência de defeito, nem o local onde ele aconteceu. Eu só sei que vai acontecer o curto-circuito quando eu medir uma impedância que aparentemente eu posso comparar com a impedância que eu conheço, não varia, né? E verificar aquela operação que eu falei, né? Eu olho para essa reta aqui e tomo uma decisão em função dessa reta vermelha aqui que define a minha impedância bem comportada, digamos assim, certo? Então, em sistemas trifásicos, normalmente o que você faz é calcular a impedância de sequência positiva.
tá? Só que eu não estou medindo tensões e correntes de sequência positiva. Eu estou medindo tensões de fase e correntes de linha. E aí, será que eu consigo estabelecer uma relação entre as tensões de fase, as correntes de linha e essa impedância de sequência positiva que eu quero comparar com a impedância medida pelo meu relé, de modo que eu consiga tomar uma decisão quanto à existência ou não de um defeito na linha? Tá? Então, vamos ver o que acontece nas linhas de transmissão. Né? Então, em sistemas trifásicos, é mais coerente utilizar componentes simétricas, porque os circuitos resultantes são independentes entre si. Né? São 3 circuitos monofásicos independentes. É claro que você fala assim, pô, mas isso aí numa situação muito hipotética, numa linha trifásica, equilibrada, idealmente transposta e tal. Realmente vocês têm razão, né? Mas as linhas são transpostas, são muito bem transpostas, por sinal, né? A transposição é feita a cada dezenas de quilômetros, menos do que isso, a depender do tamanho do comprimento da linha, do nível de tensão. Então você pode dizer que a linha ela tem uma transposição bem próxima do ideal, e mesmo calculando a impedância de sequência positiva com um pequeno erro, porque o curto-circuito vai acontecer numa região da linha e, eventualmente, essa região não vai estar transposta, o erro vai ser pequeno, tá? Você consegue corrigir esse erro de outras formas. E mais, né? Medir a impedância de sequência positiva parece ser razoável, porque todos os curtos-circuitos envolvem a sequência positiva, inclusive os curtos-circuitos assimétricos. Eu tenho sequência positiva em todos os curtos. No trifásico, só tem sequência positiva. No curto-circuito fase terra, tem os 3 componentes em série, né? Os 3 circuitos em série, as 3 correntes iguais. Curto-circuito dupla fase, eu tenho os dois, né, os circuitos de sequência positiva e negativa em paralelo, e no curto-circuito dupla fase terra, tem os 3 circuitos em paralelo. Então, eu posso medir a impedância de sequência positiva, e medir a impedância de sequência positiva e comparar com a impedância de sequência positiva da linha que eu conheço. Né? Se a linha, mesmo que a linha não seja idealmente transposta, tem um valor médio da componente de sequência positiva, né, da impedância de sequência positiva. Eu posso comparar com esse valor médio. Né? Agora, se eu tenho tensões de fase e correntes de linha, eu tenho inúmeras maneiras de calcular a impedância de sequência positiva. Eu posso calcular a impedância de sequência positiva usando tensões de fase e correntes de linha, e eu posso também calcular a impedância de sequência positiva utilizando tensões de linha e correntes de linha. Quando a gente usa tensões de fase e correntes de linha, a gente diz que a gente está medindo a impedância dos elementos de terra. Né? Então, esses elementos são chamados elementos de terra. E os elementos de terra fornecem uma impedância, que é a impedância por fase, né? Que aí eu posso comparar com a sequência positiva. E quando eu estou medindo essa impedância usando tensões de linha e correntes de linha, a gente diz que a gente tem os elementos de fase. Tá? Então, cuidado que é meio confuso isso daí, porque a gente fala elementos de fase, quando a gente está falando de tensão de linha, e elementos de terra, quando a gente está falando de tensão de fase. Né? Sendo assim, a função de distância calcula a impedância de sequência positiva, tomando como dados de entrada as tensões de fase e de linha e as correntes de linha. Ou seja, é possível calcular a impedância de sequência positiva por meio de 6 elementos.
3 elementos de terra e 3 elementos de fase. São os seguintes. Então, elemento ZAN, ZBN. Aliás, deixa eu. Eu não vou chamar de Z, não. Vou chamar de AN, BN, CN. Isso aqui é uma controvérsia nos livros, porque os elementos eles medem a impedância, mas você não chama de elemento ZAN, você chama de elemento AN. Tá? Isso é um cacoete que eu tenho, de chamar de ZAN, mas todo mundo entende. ZBN, aliás, o elemento BN, o elemento CN. Isso aqui são os elementos de terra. E AB, BC, CA são os elementos de fase. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo bem aí? Estão na aula ainda? Posso continuar? Alguém quer um tempo aí para copiar isso aí, pessoal? Ok, Stefan. Me avisa aí quando você estiver terminando. Bom, enquanto o Stefan copia, pessoal, e os demais que estão copiando, se alguém já terminou, pode responder no chat para mim. Quanto vale Z1 numa linha de transmissão em relação às suas impedâncias próprias e mútuas? Vamos lá, pessoal. Isso aí. ZP menos VM, certo? Acontece que eu estou medindo V de fase, né? Eu estou com os 3 TPs ligados entre a linha e a Terra, então estou medindo a tensão de fase, e eu estou medindo corrente de linha, né? E aí, vou passar para frente então. E aí, a partir dessas medidas, eu preciso calcular Z1, né? E aí, o que acontece? Eu preciso achar alguma forma, algum mecanismo para calcular esse Z1. Vou começar com os elementos de terra aqui. Eu vou começar com o AN aqui e vamos escrever a equação do AN. Então, eu estou medindo VAN, de alguma forma, eu estou conseguindo obter o valor fasorial do VA, do VAN. Isso aqui vai ser igual ao Z próprio da linha. Estou admitindo que a falta aconteceu a uma distância x. Aliás, eu tinha chamado de D falta, né? Vou continuar usando esse D falta aqui. Acho melhor. D falta vezes IA. Eu estou medindo IA também, mais ZM vezes X vezes
IB mais IC, certo? Estou admitindo que a linha ela é idealmente transposta e equilibrada, e, portanto, a impedância mútua entre as fases B e A e C e A são iguais. Mas uma tensão no ponto de falta, eu vou chamar de VAN na falta, que eu vou admitir como nula, porque ela é uma incógnita. Então eu vou admitir que é nula, como a gente admitiu quando desenhou essa reta aqui para explicar o funcionamento da função 21 no defeito. Né? Quer dizer, depois eu falei que tinha uma resistência de arco, né? Mas a rigor aqui, a curva verde, a vermelha aqui, desculpa, ela é uma curva considerando a resistência de arco nula. Né? Então, vou admitir isso inicialmente, certo? Mas eu consigo estabelecer uma relação. E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso estabelecer uma relação entre as medições, que são VAN, A, e B e C, e a minha impedância, ZP menos EN. Né? Se eu lembrar que I0 vale IA mais IB mais IC sobre 3, eu posso dizer que IB mais IC é 3 vezes I0 menos IA. E aí eu posso substituir na equação anterior para recalcular aqui, desculpa, para reescrever isso aqui e tentar calcular o Z1. Então, VAN vai ser DF que multiplica ZP vezes IA mais, e aqui eu tinha errado, ninguém me corrigiu, mas aqui era DF também, né? É DF. Pessoal, corrijam o que vocês escreveram aqui, ó. Tá? Mais ZM que multiplica 3 e 0 menos IA. Portanto, eu já consigo isolar Z1, né? Se eu simplesmente colocar o IA em evidência. Então, VAN é igual a DF, que multiplica ZP menos ZN e A mais 3 ZM e 0. Dado que o Z1 é ZP menos ZM, eu posso reescrever essa equação. Alguém quer um tempinho aí para copiar? Ok, então vou passar para a próxima página. Professor, esse zero a gente está supondo falta com fase interna. Excelente pergunta. Na verdade, não. Eu tenho 6 elementos na proteção de distância. Eu vou efetuar um cálculo com esses 6 elementos.
Se houver curto-circuito interno na linha, algum dos 6 elementos vai medir uma impedância que vale exatamente a impedância vista do ponto de distância do ponto de defeito. Os demais, que não envolvem defeito, vão calcular errado. Você entendeu? Então, assim, não é que eu estou presumindo que vai ter envolvido a Terra. Eu estou criando meios matemáticos de calcular a impedância sequência positiva. Só que cada um desses elementos vai ser responsável por detectar um defeito. É isso que eu quero, isso que eu ia explicar mais para frente. Tudo bem? Tá. Mas então por que o zero é um terço da soma das outras? Porque isso aqui vem da definição de componentes simétricas, né? Ah, não, então beleza. Tá. Isso aqui é da definição da transformação diretamente. Tá? Ah, sim, tranquilo. Beleza. Só uma outra coisa aqui que eu vou escrever, porque eu preciso da relação também entre o Z mútuo que aparece aqui no I0 e o Z0 e Z1. Z0 aqui é ZP mais 2ZM. E aí eu posso também calcular quanto vale o ZM em função de Z0 e Z1. Né? E o ZM vai ser Z0 menos Z1 sobre 3. Eu vou usar isso aqui. Eu vou substituir esse cara aqui. Aqui, tá? Isso aqui eu vou substituir aqui. Tá? E aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por Z1. Para eu poder ter uma equação em função de Z1. Tá? Então, multiplicando o termo em I0 por Z1 sobre Z1. E isolando Z1 na equação, eu vou ter a seguinte equação aqui. Distância de falta vezes Z1 vai ser igual a VAN dividido por IA mais K vezes I0, onde K vai ser igual a Z0 menos Z1 sobre Z1. Tá? Então, percebam o seguinte, eu consigo calcular a distância DF, que é a distância da falta, a partir de uma equação onde eu conheço o VAN, tensão medida na linha que eu estou protegendo, no terminal onde eu instalo a minha função 21, a corrente que circula por essa linha e mais a corrente que flui para o neutro, tá? Que é o I0. Né? Na verdade, I0 é 3N, mas se você tem essa informação, você consegue calcular o I0. Se não houver acoplamento mútuo, o K vale zero. Tá? E, portanto, não tem influência a corrente sequência zero. Se houver circuito duplo na torre, acoplamento mútuo entre dois circuitos, vai aparecer a corrente sequência zero do outro circuito. Tá? Isso aqui não vou entrar em muito detalhe não nessa disciplina,
mas só para, um dia se alguém for trabalhar com isso, tem a mútua também do circuito duplo, que pode aparecer aqui se for linha de transmissão. Tá? Se for compensação reativa, você só vai ter mútua se você tiver o reator no mesmo núcleo, e aí você tem acoplamento entre as fases, aí você teria esse acoplamento mútuo. Tipicamente, reator de linha não é acoplado, tá? E você tem um monte de reator que tem núcleo de ar porque ele se comporta de forma linear. Um reator nuclear custa mais barato, tem menos risco de explosão porque ele não é isolado a óleo, uma série de outras vantagens, tá? Mas se não houver um núcleo, você também não tem acoplamento, tá? O fluxo de cada fase fica confinado no núcleo de cada fase. Tá? Esse equacionamento ele vale para as demais fases. E, portanto, eu vou ter o elemento Bn, o dF vezes Z1 vai ser igual a VBN, dividido por IB, mais K vezes I0, e o elemento Cn, eu vou ter o dF vezes Z1, vai ser VCN, dividido por IC, mais K vezes I0. Então, que faz uma função de distância no sistema trifásico? Você mede você calcula esses três elementos de fase. Você calcula também, esses três elementos de terra. Você calcula também os três elementos de fase. Então, você calcula 6 elementos para fazer essa proteção, de modo que você consiga discernir os 10 tipos de curto de operação normal. Quais são os 10 tipos de curto? Os 3 curtos fase-terra, os 3 curtos fase-fase, os 3 curtos fase-fase-terra e o curto trifásico. Né? Para cada um dos curtos, você vai ter pelo menos um elemento que vai calcular corretamente a impedância vista do ponto de instalação do TC e do TP. Por exemplo, o curto fase A terra, o elemento AN vai calcular corretamente a impedância vista do ponto de instalação do IED até o defeito, né, do ponto de instalação dos transformadores de instrumentação. É óbvio que você tem uma resistência de defeito. Então, o cálculo da impedância ele é preciso até o ponto de defeito e tem aquela parcela que depende da resistência de falta, e aí eu não sei exatamente quanto vale. E é por isso que a decisão sobre dar ou não trip, né, ou seja, atuar no disjuntor, depende de outro fator que eu não expliquei ainda. Tá? Só estou explicando como é que se calcula a impedância de sequência positiva. Tá? Se for um curto BN, é o elemento BN que vai calcular corretamente, ou quase que corretamente, a impedância de sequência positiva. Né? Não se esqueçam que eu estou admitindo para esse cálculo aqui que eu tenho a tensão no ponto de falta nula. Tá? Nos casos reais de defeito, onde essa resistência não é nula, eu vou ter, obviamente, um pequeno erro no cálculo dessa impedância que vai ser compensado na hora de eu construir a lógica de trip, né? Como é que eu vou dar trip no meu disjuntor, tá? Então, os 3 elementos de terra são esses, e eu vou falar dos elementos de fase agora, tá? Professor, na último slide, está escrito, eu não entendi esse, multiplica, né, a corrente 0
por Z1 dividido por Z1. É isso mesmo, Não, né? o termo. Multiplica o termo de zero. Ou seja, eu estou multiplicando o 3Zm vezes zero por Z1. Tá? E é assim Tudo mesmo, bem? né? Z1 dividido por Isso. Z1. Isso. Se eu multiplicar por Z1 e dividir por Z1, eu consigo colocar o Z1 em evidência. Aí vai ficar Z1 sobre Z0 menos Z1, que é o K que multiplica o zero aqui. Ah, tá bom. Tudo bem? Vai ficar o quê aqui? Vai ficar 3 vezes. Quer ver? Deixa eu escrever aqui. Vai ficar 3 vezes Z0 menos Z1 dividido por 3 vezes Z1 sobre Z1. Aí eu posso colocar esse Z1 de cima aqui em evidência. Esse cara aqui, ó. Posso colocar esse cara em evidência. Aí vai sobrar o quê? O 3 corta com 3. Vai sobrar Z1 sobre Z0 menos Z1 sobre Z1, que é o K. Tá bom? Uhum. Tá. É isso aí. E agora vamos começar a falar sobre os elementos de fase. Então, os elementos de fase são a B, B, C e CA, né? Vou pegar um exemplo aqui do BC, tá? Então, talvez fique mais tranquilo de entender os elementos de fase. Então, eu tenho o elemento BC que usa as duas equações. Então, eu tenho o VBN, que vai ser Z mútuo vezes IA, mais Z próprio vezes IB, mais Z mútuo vezes C. Tudo isso aqui multiplicado pela distância de falta, mais o VBN no ponto de falta. Tá? O VCN vai ser Zm vezes IA, mais Zm vezes IB, mais Z próprio vezes IC, que multiplica DF, mais VCN no ponto de falta. Aqui eu posso admitir que os dois são nulos, né? O VBN no ponto de falta e o VCN no ponto de falta. Mas se eu tiver um curto dupla fase terra, a tensão na fase B, a tensão na fase C no ponto de falta, deve ser uma tensão muito pequena. Pode ser uma tensão decorrente do arco elétrico que se forma entre as duas fases no ponto de falta, ou pode ser uma resistência nula se houver o contato metálico entre os dois condutores. Tá? Se eu subtrair a primeira equação da segunda equação, né, se eu fizer uma menos a outra, eu vou ter VBN menos VC
Bom, pessoal, round 2 aí, pelo amor de Deus. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Vou te falar, viu, meu? Vou mandar uma cartinha pro Bill Gates. Espero que os bots do YouTube ouçam o que eu tô falando. Vamos lá, vai. Eu parei aqui, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Vou finalizar isso aqui, gente. A gente tá faltando 4 minutos para acabar a aula. Deixa eu ver se compartilha direitinho. Estão vendo a minha tela aí? Uhum, estamos vendo. Tá, então, no elemento de fase BC, eu subtraio a equação da fase C da equação da fase B. Então, eu tenho VBN menos VCN. Se eu fizer uma menos a outra, eu vou matar os M vezes IA, certo? Os M vezes IA e os M vezes IA das duas equações. Quando eu subtrair, isso aqui vai ficar igual a zero, vai sobrar DF, que multiplica ZP menos ZM vezes IB menos IC. Dá para enxergar isso aqui, pessoal? Isso daqui já é o Z1, né? Portanto, o DF vezes o Z1 vai ser igual a VBC, que é o VBN menos VCN, dividido aqui por IBC, que é o IBN, o IB menos IC. Que IB? Peraí, não é IBN, é IBC aqui. Tá? Então, o VBC é esse cara aqui. E o IBC é esse cara aqui. Tá? Para os demais elementos, né? Então, o elemento AB, eu vou ter o DF vezes Z1, é o VAB sobre IAB. E o elemento CA vai ser PF vezes Z1, vai ser igual ao VCA dividido pelo ICA. E aí eu consigo calcular os 3 elementos também. Tudo bem, pessoal? Bom, acho que a Ana tinha pedido para eu abrir a presença nessa aula. Deixa eu abrir de novo aqui. Acabei de fazer a edição, então acho que foi a Ana. Ana, você precisa fazer reload na página, tá? Senão você não consegue. Então é isso, pessoal. Isso aqui são as premissas da função de distância, tá? Isso aqui não é o trip ainda, eu não comentei sobre isso, né? Quer dizer, qual é a decisão que você vai tomar depois que você medir essa impedância vista dessa maneira, tá? Eu vou falar isso aula que vem.
Por enquanto, nenhum de vocês tirou dúvidas a respeito do trabalho a ser feito. Eu peço que vocês tentem fazer antes de ficar com esse problema aí, faltando pouco tempo para acabar, tá? Eu passei para vocês qual é a especificação para vocês fazerem o ajuste da função de sobrecorrente. O sistema é mais ou menos parecido para todo mundo, aquele sistema que é a barra 10, 20, 30, com as correntes de curto e as correntes de carga nas barras 10, 20, 30. Correntes de carga não, só tem na barra 20 e 30, né? Mas as correntes de curto tem nas 3 barras. Vocês têm que fazer a coordenação entre os 3 elementos. E eu vou passar para vocês depois as oscilografias, né, quer dizer, os dados de corrente dos 3 terminais, para vocês verificarem se a coordenação que vocês fizeram funciona. E aí vocês vão fazer um relatório mostrando isso para mim, tá? Essencialmente é isso. Eu vou mandar para vocês 2 eventos, então são 6 oscilografias, né, uma para cada IED, então são 3 IEDs multiplicado por 2, são 6 oscilografias, e aí vocês podem fazer uma linha do tempo no relatório para mostrar quando é que foi o pick-up, ou seja, quando é que o relé percebeu que a corrente era maior do que era maior que a mínima corrente de curto, né? E o tempo que levou para dar trip e depois o pick-up. Vou fazer um relatóriozinho com isso. Eu não quero interferir muito no relatório, eu acho que vocês precisam fazer com a cabeça de vocês. Eu vou avaliar também o jeito que vocês fazem o relatório, tá? Acho que é um momento bom aí de vocês pensarem a respeito de como fazer um bom relatório, sem ter nenhum guia, nenhum template pronto, tá? O template é só o formato do relatório. E a gente ficou de decidir quando fazer aquela aula sobre o histórico dos primeiros 50 anos da eletrificação moderna. Alguns de vocês expuseram a ter aula numa quinta-feira, que não fosse semana de provas. A semana de provas é semana que vem, não é isso? Ou é na outra semana ainda? Não, acho que é a semana que vem já, né? Se alguém quiser abrir aí o microfone, pode abrir mais uma pessoa para a gente discutir isso daí e decidir juntos. Semana que vem, né, Thiago? Eu poderia fazer nessa quinta-feira. Precisaria ver como meus alunos de pós estão dispostos. Quer dizer, não é obrigado. Vai quem quer, né? Pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado aí. E aí é mais ou menos 1 hora de apresentação. Posso deixar também para o dia 22, o que vocês preferirem. Para a turma de pós-graduação, tanto faz. Eles pediram quinta-feira só. A maioria pediu quinta-feira, na verdade. Dia 22 é um dia bom para vocês? Ou tem prova ainda, alguma coisa? Eu acho que é véspera da entrega da atividade 3, né? Eu tô pensando. Não, tudo bem. Pode ser na próxima quinta-feira mesmo, professor. Nessa quinta-feira dessa semana agora, você está falando? Sim. Dia 8. Sim. Tá. Então eu vou mandar uma mensagem para o pessoal da pós-graduação. Vamos tentar marcar quinta-feira. Seria bom para mim umas 19, 19h30. Tudo bem para vocês? Então, eu tô falando, né? O pessoal se manifeste aí. Acho tranquilo também. Umas 19h30, pode ser? Uhum. Tá bom, eu vou ver então com os alunos de pós. Eu tinha pensado entre 19 e 19h30. E aí na quinta-feira a gente faz uma coisa assim, tá? Eu tô falando isso, mas acabei esquecendo. Eu acho que nessa quinta-feira eu não tenho nada nesse horário. Eu tenho uma qualificação de mestrado, mas ela deve se encerrar antes disso, tá? E aí eu consigo umas 19, 19h30. Eu vou marcar com eles e aí mando um aviso pelo próprio E-Disciplinas primeiro de vocês, tá? Então, se quiser comparecer, manda o aviso com sala no Google Meet e tudo. Tá bom, pessoal? Desculpem as 2 quedas aí, mas infelizmente meu micro tá meio estranho aí depois do update da semana passada. Eu vou tentar investigar o que é e resolver isso aí internamente aqui. Beleza, pessoal? Isso aí, pessoal. Valeu. Professor, Diga. eu vi que fechou ontem o prazo do pedido de revisão da atividade 2, eu estou meio enrolado com as provas do terceiro ano. Será que é possível reabrir?